seu ritual de família. Descubra o segredo arrepiante revelado na pequena cidade de São Antão, onde os dias passavam devagar. Um mistério antigo se escondia nas sombras das montanhas. Todos os anos, na noite da lua cheia, os habitantes se reuniam para um ritual ancestral. Velhas tradições eram celebradas com fervor, mas não sem um gosto amargo de temor. Os cemitérios e as crendices da cidade sussurravam segredos que poucos se atreviam a lembrar. No centro de tudo isso estava a família Almeida, guardiães de um legado repleto de incertezas. Na última noite da cerimônia, o ar estava carregado de um pressentimento. Clara, a jovem de cabelos cacheados e sorriso inocente, estava ansiosa como sempre. Ela acreditava que aquele momento era mágico, um rito de passagem. Mas algo estava diferente. As velas tremulavam com um vento estranho, quase como se a própria cidade tivesse prendendo a respiração. As vozes da família, antes alegres, agora murmuravam em um tom sombrio. Lucas, seu irmão mais velho, fixou o olhar na irmã, enquanto ela se juntava aos outros na roda, as mãos entrelaçadas em um símbolo de proteção. E então, como um estalo, Clara desapareceu. Um silêncio sepulcral caiu sobre a multidão, que agora trocava olhares de pânico. Palavras sussurradas se transformaram em gritos. Ela estava bem aqui. Lucas sentiu um nó no peito. Ele correu em direção ao círculo, mas a irmã não estava mais lá. A esperança fugiu com a luz das velas e uma urgência desesperadora tomou conta de Lucas. A cidade mergulhou em um caos conturbado. Os familiares começaram a se separar, procurando entre as árvores e as sombras. Enquanto a busca se intensificava, Lucas lembrou-se das histórias que sempre flutuavam entre os mais velhos da cidade, sobre o ritual que selava um pacto de proteção, mas também um preço a se pagar. Era um segredo que a família Almeida carregava há gerações e que agora ameaçava consumir a própria Clara. Desesperado, ele seguiu as direções de um antigo vizinho, seu Ramiro, que sempre havia sido visto como um excêntrico. Com a voz trêmula e os olhos profundos, ele começou a contar histórias que ouviu durante a infância. Lendas sobre sacrifícios e promessas que ecoavam pelos becos escuros da cidade. Algo nele gritava que Clara estava conectada a esse passado sombrio. O falatório do povo começou a se misturar com murmúrios de incredulidade. O que era apenas uma tradição, agora se transformava em um campo de batalha entre a verdade e o desconhecido. Conforme a noite se arrastava, Lucas viu sua própria sanidade balançar e se questionou se deveria confrontar a própria linhagem da família ou se renderia ao terror do que poderia descobrir. Até mesmo o amor que sentia por Clara. O pânico crescia na cidade e, ao mesmo tempo, um medo profundo começou a enraizar-se em Lucas. A revelação do que havia de fato acontecido com sua irmã se aproximava e ele estava prestes a descobrir que os laços familiares muitas vezes guardam segredos que, se revelados, podem destruir tudo o que conhecemos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida
no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A noite continuava a se arrastar, cada minuto se transformando em uma eternidade. Lucas sentiu o coração pulsar em seus ouvidos, enquanto procurava por Clara. Cada sombra se tornava um inimigo invisível. Cada sussurro da multidão se misturava ao seu desespero. Mas algo dentro dele, uma voz estranha, começava a fazer eco. Siga em frente, dizia. Você precisa descobrir a verdade. Ele agarrava a palavra de seu Ramiro como um farol em meio à escuridão. As histórias do passado juntavam-se em sua mente, cada uma como um ladrilho de um mosaico trágico. Sacrifício, pacto, proteção. Aquelas palavras dançavam em suas lembranças, uma melodia sombria que pulsava em seu ser. E então, sem pensar, ele correu em direção ao cemitério, onde as lápides antigas pareciam murmurar segredos. Quando chegou lá, as estrelas pareciam brilhar para ele, mas de uma maneira estranha, quase ameaçadora. E foi então que Lucas viu, no centro do cemitério, sob a luz intensa da lua cheia, uma figura estava parada. Ele não conseguiu discernir se era uma ilusão, mas o que viu fez seu estômago revirar. Era Clara, mas não era a Clara que ele conhecia. Seus olhos brilhavam de uma maneira que não eram apenas humanos. Eles pareciam refletir a própria noite. Clara, ele gritou, mas sua voz soou distante, quase um sussurro. A figura não se mexeu, apenas o olhou com uma expressão que ele não conseguia interpretar. Era familiar e estranha ao mesmo tempo. O tempo parecia ter congelado. Então, uma ruga de pavor cruzou seu rosto. Ele não estava mais sozinho. As sombras que antes eram apenas isso, agora estavam se movendo, tomando forma. Aqueles que antes buscavam sua irmã começaram a se aproximar, lentamente, todos com olhares vazios. Eram seus tios, amigos de infância, a própria família Almeida. Um coro de murmúrios preenchia o ar, mas não eram palavras que ele entendia. Eram sons distantes, ecoando como uma canção de ninar tensa. Nesse momento, uma onda de compreensão o atingiu como um trovão. Aquela não era apenas uma tradição. Era um ciclo aterrorizante de renascimento e sacrifício. Seu pai, sua mãe, todos haviam tomado parte nesse ritual há muito tempo. E Clara, ela estava agora conectada a algo muito mais profundo, muito mais aterrorizante. O ritual não era apenas um ato de fé, era um ato de poder. Sem querer, Lucas olhou nos olhos de Clara novamente. O que aconteceu com você? E então algo aconteceu. Clara sorriu, mas não era um sorriso de felicidade. Era um sorriso de compreensão, como quem conhece um segredo. Eu fiz o que precisava ser feito, Lucas. Você também fará,
eram também eco do que havia acontecido em seus próprios lares. Foi então que ele viu o ritual em toda a sua crudeza. Os rostos familiares se tornaram estranhos. As vozes amorosas se tornaram murmúrios de enganos. A dor apertou seu peito, e em um impulso descontrolado, ele gritou: "Não! Isso não pode ser verdade." Mas as palavras se perderam na noite, e antes que pudesse entender, o mundo ao seu redor começou a desvanecer. Clara estava se afastando, levada pelas mãos do que parecia ser a própria noite. Ele queria gritar, correr, mas suas pernas pareciam presas. O legado ficou mais pesado, um peso que ele sentiu nas costas. Então, uma luz intensa irrompeu do céu, um feixe de energia que iluminou toda a cena. E no centro, Clara surgiu novamente, mas agora envolta em uma aura mística, como se tivesse se tornando outra coisa, algo divino, algo terrível. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. As gerações de segredos se abriam diante dele, revelando um abismo de trevas que ele nunca imaginou que existia. E tudo isso era por causa daquela tradição. A cidade de São Antão agora era um labirinto de segredos e medos. Uma verdade que ele nunca quis enfrentar se aproximava. Aquela noite não terminaria ali. Algo maior estava em jogo, algo que em breve ele precisaria confrontar. Mas a pergunta que ficou ecoando em sua mente, enquanto Clara se tornava uma sombra distante, era: até onde ele iria para salvar a própria irmã? E mais importante, qual era o verdadeiro custo do legado Almeida? Lucas sentiu a atmosfera mudar. O ar ficou pesado e o chão instável. Clara estava justo ali, mas tudo parecia tão distante, tão absurdo. Seu coração batia descompassado. Ele sabia que algo estava muito errado. A sinistra revelação de agora mostrava uma face do passado que ninguém queria enfrentar. A luz da lua parecia brilhar ainda mais intensamente, iluminando Clara e a figura que estava a seu lado. Era um homem alto e envolto em um manto escuro, seu rosto coberto por uma capu. Lucas reconheceu a silhueta. Era seu Ramiro. Não apenas um vizinho excêntrico, mas parte integral do que estava acontecendo. O homem ergueu a mão, como se chamasse Lucas para se aproximar. "Você chegou muito longe, Lucas," ele disse com uma voz profunda, ecoando por entre as lápides. "É hora de desvendar a verdade do seu legado." O círculo de familiares continuava a avançar, seus rostos pálidos como se estivessem em transe. Lucas sentiu o pânico subindo novamente, apertando seu peito como um grilhão. Qual verdade? O que está acontecendo com Clara? A voz de Lucas estava tremendo e ele avançou, decidindo confrontar aquela figura sombria que até então parecia um mero observador. "Clara fez a escolha dela e você terá que fazer a sua." A voz de seu Ramiro estava cheia de uma gravidade assustadora. "O ritual é mais do que apenas uma tradição. Ele exige um sacrifício. E Clara já pagou um preço. Agora é a sua vez de decidir se manterá o ciclo ou o romperá." Foi como se um grito ecoasse na mente de Lucas. Ele olhou para Clara, seus olhos agora brilhando de forma sobrenatural. Lembranças da infância vieram à tona. A alegria de correr juntos, brincar sob a luz do sol. E agora, ali estava ela, quase irreconhecível, envolta nessa aura estranha e aterrorizante. "Eu não posso deixar você fazer isso, Clara. Você não precisa." Ele parou, engasgado. O que ele diria a seguir?
que não a deixaria novamente? Mas Clara apenas o olhou, e naquele momento a expressão dela mudou. Não era mais uma irmã perdida. Era algo muito mais profundo, carregando o peso de segredos quase impossíveis de imaginar. Mas então, para seu horror, uma sombra muito mais escura se aproximou. Era sua mãe, os olhos iguais aos de Clara, mas a expressão era de desespero. Lucas, o que você está fazendo aqui? Ela correu até ele, agarrando-o pelos braços. A força no toque fazia o peito dele arder. Você não deveria estar envolvido. É perigoso. O que a sua irmã fez é um erro. Um erro? Mãe, ela está se transformando. A indignação brotava. A verdade estava se formando como uma tempestade ao redor dele. É a tradição, Lucas. Fazer parte disso é tudo que temos. Sacrificar Clara foi uma decisão que foi tomada. E de repente, ele se lembrou de algo que sempre escutara, que ele e Clara nunca souberam sobre as raízes de sua família. O pânico que uma vez dominou o espaço agora se transformou em raiva. Como podiam manter isso? Se aquilo que a mãe dizia era verdade, ela também era cúmplice de tudo. O conflito interno cresceu numa espiral de emoções intensas. Não era apenas Clara naquele cerimonial. Era sua própria família, enredada em uma teia sinistra. E por trás de tudo isso, sobrou uma única pergunta. Quem mais pagou o preço antes dele? A verdade não era apenas um peso. Era a devastação de tudo que conheciam. Clara sorriu novamente, mas dessa vez era um sorriso de tristeza. E foi aí que, de repente, algo estourou. Uma fissura se abriu na escuridão, no centro daquele círculo aterrorizante. E Lucas notou a sombra ao redor dele se agitar, como se estivesse viva. A cidade de São Antão, uma vez tão familiar, agora se tornava um pesadelo sem fim. Lucas, com um grito, se virou contra todos, contra a tradição. Mas as vozes apenas murmuravam. A luz da lua começou a se distorcer, revelando figuras do passado, os ancestrais de sua família. Seus rostos espectrais usavam expressões torturadas. O caos estava prestes a se desatar, e antes que seus olhos pudessem processar o que iam ver, a sombra da verdade se ergueu, e uma nova realidade estava prestes a ser revelada. Mas como? A decisão estava diante dele, e enquanto olhava todos ao seu redor, a pergunta que ecoava em sua mente não era mais sobre salvar Clara, mas sobre quem realmente era. Lucas hesitou, ainda consumido pela revelação do que Clara havia se tornado. O caos ao seu redor se intensificava, e ele sentia como se estivesse prestes a ser engolido por um pesadelo. Ele olhou para a figura de seu Ramiro, que agora se aproximava, quase flutuando entre as sombras. Seguir em frente, ele pensou, mas as palavras pareciam só ecoar em sua mente. O coração dele disparou. De repente, tudo estremeceu. Uma explosão de luz irrompeu do céu. Não era mais a luz da lua, mas um clarão ofuscante que iluminou a cena. E então, tudo ficou em silêncio. Os murmúrios cessaram. Todos os olhos se voltaram para a fonte da luz, e naquela fração de segundo, Clara piscou e desapareceu. Em seu lugar, uma figura flutuante se materializou. Uma mulher de longos cabelos brancos que dançavam como se tivessem vida própria, vestida em um vestido que parecia feito de estrelas. Quem é você? Lucas gaguejou. Eu sou Lilith, ela respondeu com uma voz tão doce que cortou a tensão do ar.
e sua irmã fez uma escolha a qual você ainda não compreende. Uma onda de confusão tomou conta dele. O que ela queria dizer? Os rostos ao seu redor começaram a distorcer-se, como se o próprio mundo estivesse se desintegrando. Lucas olhou mais uma vez para Clara, que agora parecia distante, em estado de transe. Ele precisou de um momento para processar a situação. Era como se tudo o que sabia tivesse sido desmantelado ao seu redor. Essa tradição, ela não é o que parece. Clara não deveria ser a sacrificial, mas sim a nova guardiã. A afirmação de Lilith reverberou em seu ser, fazendo seu coração disparar. O sacrifício não era necessário. A família Almeida manteve isso em segredo, medo do poder que viria. Os ciclos que você e sua irmã herdaram estão interligados a algo muito mais profundo. Mas a proteção, o que isso significa? A angústia dominava a voz de Lucas. Lucas, ouça-me. Lilith se inclinou para a frente, quase tocando-lhe o rosto com as mãos. Você precisa entender. Cada sacrifício para manter a proteção fez com que o poder escorresse, mas a cada geração ele exigia algo pior. E agora o equilíbrio foi quebrado. Clara não é a única que deve ser salva. Os olhos de Lucas se arregalaram. Salvar quem? Seus instintos gritavam para ele clicar nas peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Ele olhou para sua mãe, que agora estava paralisada em um estado de choque. Mas o que fez seu coração gelar foi ver seu Ramiro se transformar lentamente de volta ao que era antes. Uma ilusão se desfazendo sob a luz. Eu sou parte deste ciclo e tenho a chave para romper a maldição de verdade. Mas não posso fazer isso sozinha. A essência de Lilith começava a girar em torno dele. Você tem que se decidir. Somos todos conectados, Lucas. O amor que sente por sua irmã pode ser a única maneira de trazê-la de volta. Ou você fará parte deste fim. Como que numa fração de segundo, tudo mudou de novo. Clara começou a se contorcer sob a luz, e Lucas percebeu que a transformação não era simplesmente sobre ela. Era uma luta interna que se estendia para dentro dele. O peso do legado, a responsabilidade, a verdade, tudo isso estava esperando que ele escolhesse. Ele acreditava que salvaria Clara, mas também sabia que a mesma escolha poderia significar a perda de alguém que amava. A tensão aumentou e a cidade de São Antão parecia pulsar como um organismo vivo. Ele percebeu que todos, ali, os que vaiavam o sacrifício, agora eram partes submetidas a essa fornalha de dor e energia. O que era um cerimonial se tornara um torneio de vontades. No final, você precisa decidir, Lucas. O amor pode construir, mas também pode destruir. O que você escolherá? Ele não sabia o que pensar. A respiração ficou curta. A pergunta ecoava em sua mente e o nó em seu peito se apertava. Clara estava nas suas mãos. Mais que uma irmã, era um espelho de tudo o que ele poderia perder. Não, eu não posso deixar você, Clara. Mas antes que pudesse alcançar a irmã, a luz de Lilith se intensificou. Seguiu uma nova corrente, e em um momento de desespero, Lucas gritou: "Eu escolho você, eu escolho Clara." O grito reverberou na noite calma, mas o que veio a seguir abalou o próprio tecido da realidade ao redor deles. Um estrondo ecoou, e as nuvens começaram a se separar, revelando uma verdade oculta. O que Lucas não entendia estava prestes a se manifestar. Você fez sua escolha, meu querido. A voz de Clara agora ecoava com um timbre que não era dela, e ele percebeu que a verdade estava muito mais próxima
do que havia imaginado. Um novo ciclo começava, e enquanto a essência de Clara se contorcia entre o que era e o que poderia ser, uma sombra pairou ao fundo, e Lucas soube, em algum lugar sombrio da sua mente, que a escolha que fizera poderia não apenas mudar tudo, mas também revelar a verdadeira face da cidade e da sua própria família. E como eles enfrentariam essa nova realidade era um mistério que ele ainda tinha que desvendar. Lucas estava no centro de uma tempestade de emoções. Cada pulsar do seu coração parecia ecoar pela noite. Ele tinha escolhido Clara, mas a reação daquela escolha iluminava o espaço com uma luz estranha, quase ofuscante. Foi nesse momento que o chão sob seus pés começou a tremer, como se as fundações de São Antão estivessem se desintegrando. Os murmúrios da multidão, antes sussurrados, agora se tornaram gritos incontroláveis. Lilith sorriu, mas havia algo de sinistro em seu olhar. Você fez sua escolha, Lucas. Sua decisão terá consequências. Antes que ele pudesse processar a revelação, uma fissura se abriu no céu e o clarão se intensificou, mergulhando tudo em uma bruma dourada. Clara, ali diante dele, começava a se contorcer, seus olhos brilhando como se refletissem algo distante, uma luz alienígena. Mas, de repente, uma voz familiar cortou a confusão. Lucas, não! Era a mãe dele. Ela havia conseguido romper a barreira da multidão e correu até ele, agora com os olhos dilatados, o pânico escorrendo de seu rosto. O que você fez? Sua voz tinha um tremor que Lucas nunca tinha ouvido antes. Você não entende. Isso não é apenas sobre sua irmã. Naquele instante, um grito cortou o ar. Mãe! A figura de Clara, prestes a se transformar em algo diferente, pareceu hesitar. Uma onda de energia se concentrou no ar e Lucas sentiu um impulso em seu estômago. Ele não estava apenas testemunhando a transformação de sua irmã, mas um grande segredo revelado. Subitamente, uma sombra se ergueu do meio do corre-corre dos aldeões. Era seu Ramiro, se movendo como uma entidade etérea. Ele levantou a mão e o sussurro da noite se aquietou. Esse ciclo que vocês chamam de tradição não é o que parece. A voz dele reverberava com poder. Clara é a chave, sim, mas também a maldição. O coração de Lucas disparou, sua mente girando. Maldição? O que você quer dizer? Ele olhou nos olhos de seu Ramiro, buscando respostas, mas só encontrou desprezo. A verdade é que a linhagem dos Almeida nunca foi normal. O sacrifício era uma maneira de consagrar o poder. Sim, mas o poder é um veneno que corrompe desde o início. A multidão estava paralisada. Cada membro da família envolvido no ritual agora parecia estar acordando de um pesadelo. Os rostos se torciam de confusão, e as vozes que antes murmuravam em devoção agora sussurravam em terror. Lucas, você não sabe, mas Clara... O homem hesitou, olhares se cruzando, segredos se rompendo. Ela nunca foi apenas uma guardiã. A revelação foi como uma explosão silenciosa. As pessoas começaram a recuar, cada uma buscando alianças e segurança nas próprias famílias. Ela é a responsável por manter a barreira entre nós e o que habita nas sombras, o que nossa família prendeu por gerações. Os olhos de Lucas se arregalaram enquanto ele tentava entender o que estava se desenrolando. Você tá mentindo, gritou, mas a dúvida o consumia.
Lilith sorriu de maneira insidiosa, como uma patroa de um jogo macabro. E se a sua própria mãe estiver por trás de tudo? E se o verdadeiro sacrifício não for Clara, mas você? A verdade aterrorizante explodiu na mente de Lucas como um eco. Ele olhou para sua mãe, buscando consistência. O que você escondeu de mim, de nós? Ela hesitou e, em um momento de incerteza, a verdade estava prestes a se revelar. Mas antes que pudesse responder, um uivo ensurdecedor cortou o ar. Era uma criatura, uma forma magnífica, com as feições dos ancestrais de sua família, que havia estado presa em algum lugar nas sombras, agora liberada. O pânico tomou conta da multidão e uma mistura de emoção explodiu dentro de Lucas, transformando o sagrado em profano. Vá, Lucas, salve-a! A voz de seu pai se perpetuou entre eles, mesmo enquanto os rostos familiares se distorciam em uma exibição de terror. Clara! Gritou, e no eco do seu desespero, tudo começou a se misturar. A transformação de Clara, a verdade sobre os Almeida, a criatura se aproximando. Ele percebeu que não havia apenas um sacrifício a fazer, mas de uma batalha que definiria o futuro da cidade e de sua própria alma. Quem ele realmente era. E mais importante, o que significava tudo isso para Clara. Um mistério se aprofundava à medida que Lucas se preparava para escolher entre o passado e o futuro, o amor e a escuridão. Naquela noite um novo ciclo começava, mas o que isso significava realmente? Com um movimento de sua mão, a criatura se lançou para o céu e a decisão de Lucas estava prestes a ser feita. Mas o que o aguardava na escuridão? Lucas estava no centro de uma tempestade de emoções. Cada pulsar do seu coração parecia ecoar pela noite. Ele tinha escolhido Clara, mas a reação daquela escolha iluminava o espaço com uma luz estranha, quase ofuscante. Foi nesse momento que o chão sob seus pés começou a tremer, como se as fundações de São Antão estivessem se desintegrando. Os murmúrios da multidão, antes sussurrados, agora se tornaram gritos incontroláveis. Lilith sorriu, mas havia algo de sinistro em seu olhar. Você fez sua escolha, Lucas. Sua decisão terá consequências. Antes que ele pudesse processar a revelação, uma fissura se abriu no céu, e o clarão se intensificou, mergulhando. Tudo em uma bruma dourada. Clara, ali diante dele, começava a se contorcer, seus olhos brilhando como se refletissem algo distante, uma luz alienígena. Mas, de repente, uma voz familiar cortou a confusão. Lucas, não! Era a mãe dele. Ela havia conseguido romper a barreira da multidão e correu até ele, agora com os olhos dilatados, o pânico escorrendo de seu rosto. O que você fez? Sua voz tinha um tremor que Lucas nunca tinha ouvido antes. Você não entende. Isso não é apenas sobre sua irmã. Naquele instante, um grito cortou o ar. Mãe! A figura de Clara, prestes a se transformar em algo diferente, pareceu hesitar. Uma onda de energia se concentrou no ar, e Lucas sentiu um impulso em seu estômago. Ele não estava apenas testemunhando a transformação de sua irmã, mas um grande segredo revelado. Subitamente, uma sombra se ergueu do meio do corre-corre dos aldeões. Era seu Ramiro, se movendo como uma entidade etérea. Ele levantou a mão e o sussurro da noite se aquietou. Esse ciclo que vocês chamam de tradição não é o que parece. A voz dele reverberava com poder. Clara é a chave, sim, mas também a maldição. O coração de Lucas disparou, sua mente girando. Maldição? O que você quer dizer? Ele olhou nos olhos de seu Ramiro, buscando respostas,
mas só encontrou desprezo. A verdade é que a linhagem dos Almeida nunca foi normal. O sacrifício era uma maneira de consagrar o poder, sim, mas o poder é um veneno que corrompe desde o início. A multidão estava paralisada. Cada membro da família envolvido no ritual, uma forma magnífica, com as feições dos ancestrais de sua família, que havia estado presa em algum lugar nas sombras. Agora liberada, o pânico tomou conta da multidão e uma mistura de emoção explodiu dentro de Lucas, transformando o sagrado em profano. Vá! Lucas, salve-a! A voz de seu pai se perpetuou entre eles, mesmo enquanto os rostos familiares se distorciam em uma exibição de terror. Clara, gritou, e no eco do seu desespero, tudo começou a se misturar. A transformação de Clara, a verdade sobre os Almeida, a criatura se aproximando. Ele percebeu que não havia apenas um sacrifício a fazer, mas uma batalha que definiria o futuro da cidade e de sua própria alma. Quem ele realmente era, e mais importante, o que significava tudo isso para Clara. Um mistério se aprofundava à medida que Lucas se preparava para escolher entre o passado e o futuro, o amor e a escuridão. Naquela noite, um novo ciclo começava, mas o que isso significava realmente? Com um movimento de sua mão, a criatura se lançou para o céu, e a decisão de Lucas estava prestes a ser feita. Mas o que o aguardava na escuridão foi então que tudo mudou de forma brutal e abrupta. Em giro, Clara, antes em transe, começou a rir de maneira estrondosa. Uma risada sombria que ecoou como um trovão. Ah, Lucas! Você realmente acha que vai me salvar? As palavras saíram de seus lábios como um veneno. O olhar de Clara não era mais o dela, mas sim de algo antigo, algo mais sombrio. Isso não é sobre você ou sua escolha, meu querido irmão. É sobre o poder que eu finalmente abracei. Os olhos dela brilharam intensamente, uma luz ofuscante. Os murmúrios pararam. Uma onda de horror percorreu a multidão. Ela não estava se transformando em algo novo. Havia despertado algo que sempre esteve dentro dela. Senhor, Ramiro deu um passo para trás, despojado de sua confiança. Não! Isso não pode estar acontecendo! E com gestos amplos, Clara começou a conjurar uma energia que fez o chão tremer ainda mais. A cidade de São Antão estava sob uma tempestade de forças que eles nunca entenderam. Aquela tradição, o pacto de proteção, ficou relegada a nada mais do que um truque, uma fachada para encobrir uma verdade ainda mais aterradora. Clara não era apenas uma guardiã, ela era a verdadeira herdeira de um poder que se alimentava da escuridão. E antes de Lucas conseguir processar isso, Clara dirigiu-se a todos eles, a respiração pesada, os olhos flamejantes. Agora, todos são de ver o que a linhagem Almeida realmente significa. O sacrifício não acaba aqui. Enquanto a multidão recuava, a revelação ardia na mente de Lucas como um incêndio descontrolado. Ele olhou para sua mãe, e o que viu refletido em seu olhar era apenas desespero. Eles não podiam parar o que estava prestes a acontecer. O tempo estava se desintegrando, e a linha entre amor e perda se tornara borrada. A pergunta que ficou ecoando em sua mente agora não era mais sobre salvar Clara.
era sobre quem Clara realmente se tornara. E se ele poderia confrontar essa nova realidade antes que fosse tarde demais. Clara, envolta em uma luz sobrenatural, começou a rir e sua voz soava como um eco distante. Uma mistura de alegria e dor. Ah, Lucas, você realmente acha que vai me salvar? Suas palavras cortaram a atmosfera pesada como um punhal. E Lucas tremia, preso entre o amor que sentia por ela e o horror que agora se insinuava. Clara não era mais a irmã que ele conhecia, mas uma entidade poderosa que estava se revelando diante dele. Não, isso não pode estar acontecendo. Ele gritou, a angústia transbordando. O desespero tomou conta dele enquanto seu Ramiro se aproximava, os olhos dele refletindo pavor. Isso não está certo. Clara, você precisa se lembrar de quem você é. Mas Clara apenas sorriu. E aquele sorriso não era o dela. Era uma máscara que escondia algo muito mais terrível. De repente, uma onda de energia explodiu e Clara estendeu os braços, conjurando uma força que fez as flores do cemitério tombarem e as lápides vibrarem. Lucas estava paralisado, talvez. Na fração de segundo seguinte, tudo mudou. As sombras começaram a se mover com uma consciência própria, como se fossem serpentes fugindo da luz. Não, Mocas, aquilo não é Clara. A nova voz, estrondosa e cheia de poder, soou como um alerta, e Lucas virou-se para ver a sombra de sua mãe. Ela não pode controlar isso. Vocês não sabem o que pode ocorrer se ela se tornar completamente. As palavras dela caíram como uma tempestade de raios, cortando a escuridão que os envolvia. Mas naquele momento de pânico, um movimento inesperado chamou a atenção de todos. Do fundo do cemitério, uma figura conhecida apareceu, envolta em uma aura fria e seca. Era o pai de Lucas. Ele não deveria estar ali. Todos pensaram que ele havia desaparecido. Em um acidente anos atrás, os olhares se tornaram uma mistura de reconhecimento e incredulidade. Oi, filho, ele disse, seu tom calmo e distante, quebrando os gritos ao redor. O que você está fazendo aqui? Aquela pergunta, proferida em um contexto tão caótico, foi como um soco no estômago de Lucas. Era como se o mundo tivesse parado por um momento. E tudo o que ele sabia estava se desmoronando. Pai, como você? Não temos tempo. Clara, ela deve ser detida. A urgência na voz do pai era palpável. Ela ainda não tomou o que é dela. Foi nesse instante que Lucas teve uma epifania. Toda a história, todos os sacrifícios, as ligações entre a família. Você sabia, não sabia? Ele olhou com acusação. Sabia de tudo isso. O pai hesitou e, naquele espaço de incerteza, Clara lançou um olhar sombrio para a figura que surgira. Você. Sua presença não era esperada aqui. O ar ficou ainda mais pesado. A tensão pulando como um fio, prestes a se romper. Os olhos de Lucas se estreitaram enquanto ele tentava concatenar os eventos, enquanto seu coração disparava. Isso é uma armadilha. Tudo isso. Você fez com que ela se tornasse isso. Clara então avançou. Um sorriso não mais de irmã, mas cheio de poder. Venham, venham. Vocês não compreendem. Minha transformação é a resposta. Ela gesticulou, como se estivesse convocando algum poder ancestral. E naquele momento, Lucas percebeu que a luta não era apenas por Clara. Era uma batalha para proteger a cidade inteira.
a verdade que ele deveria conhecer estava guardada nas sombras. Poderíamos estar lutando contra um mal ancestral, um legado que pairava sobre a cidade de São Antão, como uma nuvenzinha negra. Seus olhos se encontraram com os de seu pai, e uma pergunta ficou flutuando no ar, tal como a tempestade que o cercava. A que preço, pai? O que você fez em nome da proteção? No momento em que as palavras saíram, um grito cortou o ar e a realidade parecia girar em torno deles. E, enquanto a criação de Clara parecia se intensificar, as sombras ao redor começaram a murmurar, como se a própria cidade estivesse lutando para se lembrar do que realmente eram, no meio da confusão. Lucas não sabia se o que se tornava mais claro era a verdade ou uma nova escuridão se aproximando. A cidade pulsava, a linhagem Almeida estava prestes a mostrar suas garras. Essa batalha está apenas começando. Ele pensou em um momento de desespero. E no fundo, uma verdade relaxava na existência de mais segredos a serem revelados. A linha entre amor e dever parecia se desfazer, e a pergunta que queimava dentro dele ficou pairando no ar. Até onde ele iria para proteger não apenas Clara, mas tudo aquilo que representava sua família? A cidade de São Antão agora era um palco em conflito. O ar estava pesado com a tensão, e cada segundo parecia arrastar-se como uma eternidade. Clara estava ali, não mais a irmã que Lucas conhecia, mas uma força que emanava poder em ondas. Algo dentro dele gritou em protesto. Mas era como se a própria realidade estivesse se distorcendo ao seu redor. Você não sabe o que está fazendo, gritou seu Ramiro, sua voz cheia de pavor. Clara apenas sorriu, aquele sorriso que não pertencia a ela, e Lucas sentiu um nó se apertar em seu peito. Ele se virou para a figura de seu pai, agora bem diante dele, com expressões de desespero e resistência. Pai, o que você fez? O que aconteceu com nós? Lucas, o que precisamos enfrentar pela primeira vez não é apenas a transformação da sua irmã, mas sim a verdades que têm se escondido nas sombras. A tensão crescia e Lucas se sentiu perdido, mas não poderia parar. Então, uma luz cortou a escuridão como um raio. Uma nova verdade se revelou de maneira desastrosa. Clara não era a única a ter poder. Do nada, uma forma se ergueu atrás de Clara. Uma sombra grotesca se materializava. Era como uma massa de escuridão, pulsando com uma força terrível. E em meio a esse turbilhão, algo estourou como um eco. Eu sou o que você temia desde o princípio. A voz era uma mistura de várias emoções, um tributo à dor e à traição. Não, gritou Lucas. Você não pode ser você. Ele olhou para a sombra, que agora se definia como sua mãe. As feições dela, distorcidas pela escuridão, revelaram agora uma verdade devastadora. O que ele seguiu por toda a vida era um engano. Clara, você não precisa fazer isso. Ele não sabia o que poderia impedir, mas não deixaria aquilo acontecer. A dor cresceu dentro dele, sufocante. Você é mais do que isso. A multidão observava e os murmúrios cresciam. Todos pareciam perder a sanidade à medida que a revelação se desenrolava. Eu fui a guardiã, Lucas. Sempre fui. A voz da mãe reverberou, cada palavra tingida de emoção. E não deveria estar aqui. Eu protegi todos vocês, mantendo a verdade oculta. Um sacrifício é o que precisamos para manter o equilíbrio. Os olhos de Clara brilharam de uma maneira perturbadora.
Você é uma traição, sua avareza, mamãe. Você não está em defesa, mas em desespero. Era um momento carregado de uma tensão insustentável. O peso da luta entre amor e traição parecia estar sempre onipresente. Então, Clara levantou as mãos, mas agora não era só poder. Era um chamado. Uma onda de energia envolveu a todos, e os ancestrais apareceram em um sopro. Vozes de mais de uma geração ecoando pela cidade. Vocês não podem quebrar a corrente. A luta será eterna. Cada palavra ressoou como um tambor, preparando o cenário para a catástrofe. E nesse mar de caos, algo ainda mais chocante aconteceu. A sombra da mãe se virou para Lucas, uma expressão de dor cruzando seu rosto. Perdoe-me, meu filho. E num instante, ela avançou em direção a Clara, como se estivesse mobilizando um ataque fatal. Não! O grito de Lucas ecoou, enquanto ele se jogava entre elas. Mas tudo aconteceu rápido demais. A luz explodiu e o som da colisão reverberou como um trovão ensurdecedor, fazendo com que toda a estrutura do cemitério tremecia. Ele sentiu a energia atravessá-lo num turbilhão, e de repente, tudo ficou em silêncio. O mundo girava, retumbando como se o tempo tivesse parado. Quando a poeira assentou, Lucas se viu sozinho. Um vazio absoluto, enquanto as sombras desapareciam, como névoa ao amanhecer. Clara, sua mãe, todos estavam ausentes. O que tinha acontecido? Eles haviam sido consumidos? Ou talvez a batalha estivesse apenas começando? O cenário permanecia mergulhado em um mistério que ele não podia decifrar. E a cidade de São Antão estava à mercê de uma nova realidade que ele nunca imaginou. Uma verdade se concentrava na escuridão diante dele. Qual era realmente o custo de assumir seu legado? E se a tradição tinha raízes mais profundas do que ele pensava, quem seria o verdadeiro inimigo a enfrentar? Esse vazio amplificava a pergunta que ecoava em sua mente. Será que ele poderia resgatar o que restou do que amava? Ou a sua própria verdade se tornaria uma traição? Lucas estava cercado por um silêncio ensurdecedor. A poeira que se assentava ao seu redor parecia esconder os ecos do que ocorrera. O peso da ausência de Clara e dos segredos revelados começaram a se apoderar dele, como se uma sombra invisível o envolvesse. Ele sentia o coração acelerado, os pensamentos fugindo como folhas ao vento. "Onde vocês estão?" gritou, a voz ressoando na noite vazia. Então uma sensação estranha começou a crescer dentro dele. Era como se algo estava se movendo, um tremor que reverberava pelo ar, e de repente uma fenda se abriu. No chão sob seus pés, um clarão ofuscante que parecia emanar de um lugar profundo e obscuro. O que estava por vir não era um simples espetáculo, era algo macabro. Lucas deu um passo para trás, mas não havia para onde ir. Mas não era a Clara que ele conhecia. Os olhos dela brilhavam em um tom sobrenatural, mas algo nela parecia não se encaixar, como se uma máscara estivesse se rompendo. "Seu egoísmo, Lucas!" ela gritou, sua voz ecoando como a de uma deusa vingativa. "Você não percebe que essa proteção nunca foi sobre nós. É sobre controle. A cidade é a fonte." Um choque percorreu o corpo de Lucas. "O que você quer dizer com isso?" Um nó na garganta o impediu de falar mais. A verdade parecia escorregar entre seus dedos.
O que estava acontecendo? Clara gesticulou, e uma abertura começou a se formar no chão. Luzes vibrantes e sombras emaranhadas dançando ao redor dela. Nós somos descendentes de algo muito maior, Lucas. O poder que você teme em mim era seu o tempo todo. Eu não sou a única herdeira. As palmas de suas mãos começaram a gelar. O que você está dizendo? Os murmúrios da multidão ao fundo pareciam se intensificar. Todos estavam presos em um estado de espanto. Olhe ao seu redor, gritou ela, apontando para as sombras. E Lucas fez isso. Os rostos da multidão estavam mudando, se distorcendo. E daquela confusão, ele viu um rosto familiar. Um que ele nunca esperava ver ali. Era seu pai. Mas seu pai não estava mais apenas seduzido pela escuridão. Ele estava rindo. Rindo de maneira insana. Como se houvesse algo absurdamente divertido em tudo isso. Isso não é possível. Lucas sentiu a cabeça girar. Um mal-estar nauseante ocupava seu estômago. Você estava atrás disso todo o tempo. A raiva moldava cada sílaba. Seu pai, agora com olhos brilhantes e um sorriso distorcido, confirmou com um aceno. Nós, os Almeida, fazemos parte de um conjunto maior, Lucas. Este legado não é apenas história, é poder. E você precisa aceitar seu papel. Nesse momento, uma onda de energia envolveu Lucas. Era como se as memórias da infância, os risos compartilhados, tudo que ele acreditava estar protegido sob a sombra da tradição, tudo se desmoronasse. A cidade começou a vibrar, ardendo em um tom vermelho que fazia todo o ambiente brilhar como um incêndio. Isso é um absurdo. O que você realmente quer? Ele sabia que a resposta estava ali, mas um medo profundo o impedia de perguntar. Então, Clara olhou nos olhos dele e algo mudou. Foi como se uma cortina tivesse sido levantada, revelando a verdade. Eu não sou só Clara, ela sussurrou, e o mundo ao redor começava a girar. Eu sou o que você sempre temeu ser, o que você se recusa a ver. A confusão tomou conta de Lucas, enquanto as vozes ecoavam em um coro de riso e desespero. A cidade estava em chamas, não fisicamente, mas em sua essência, tanto dobrada com a tradição quanto com a traição. E agora, faça a sua escolha, disse Clara, os olhos se transformando em nuvens de tempestade. Queremos você ao nosso lado, ou você lutará contra nós e perderá tudo de uma vez. Lucas sentiu a pressão crescendo dentro dele, a realidade se contorcendo. Ele tinha que fazer uma escolha, e aquela escolha poderia significar não apenas sua vida, mas o destino de tudo o que amava. A pergunta ainda permanecia, queimando em sua mente. Até onde ele iria para enfrentar essa nova verdade? Ele hesitou, sentindo a escuridão dançando ao seu redor. A decisão que estava prestes a tomar moldaria não apenas seu destino, mas também o de uma cidade inteira. A verdade do que se escondia por trás da tradição ameaçava devorar tudo ao redor. Então que somos, Clara? Monstros. Ele gritou, a raiva e o medo pulsando em suas veias. As sombras dançavam ao redor dela, e seu coração batia tão rápido que parecia querer escapar. Lucas olhou para seu pai, agora envolto em raiva e poder.
Você me traiu. Sempre me escondeu quem somos. Mas, seu Ramiro, agora em seu verdadeiro estado, rio. Você não entende, Lucas. O poder nos escolheu. Virar as costas é o mesmo que escolher a escuridão. O eco daquelas palavras reverberou pelo ar pesado, enquanto Clara clamava: aceite-o. Juntos podemos dominar. Ele estava em uma encruzilhada. O peso da escolha, o amor pela irmã e as lembranças de uma infância feliz balançavam em seu coração. Os rostos da multidão, paralisados em choque, observavam com olhares aterrorizados. O tempo parecia ter parado e Lucas sabia que precisava agir. Se você realmente é minha irmã, você não precisa disso. Lute contra isso. As palavras saíram de seu lábio com toda a intensidade de sua esperança. Clara hesitou por um breve momento. A luz ao seu redor piscando com incerteza. O coração de Lucas disparou. Você ainda pode voltar. Não posso. Esse poder é tudo o que eu sempre desejei. A batalha entre Clara e a iluminação de sua antiga essência acontecia de maneira visceral, e tudo parecia se inclinar para o desespero, as sombras ganhando força, mas uma centelha de dúvida cruzou os olhos dela. Nesse instante crucial, Lucas deu um passo à frente, estendendo a mão. Por favor, Clara, nós somos mais fortes juntos. Não deixe que isso te consuma. As palavras ressoaram na noite. Clara parou, a luz ao seu redor tremulando, e por um momento tudo ficou em silêncio. Então, com uma explosão, Clara arremessou as sombras para longe, as formas distorcidas sendo arrastadas para a escuridão. A cidade vibrou, e tudo parecia estar se fundindo ao caos. As vozes da multidão murmuravam, apreensivas e confusas. Lucas, gritou seu Ramiro, quase desesperado. Se isso continuar, todos nós seremos perdidos. Mas Lucas estava focado em Clara, que estava em uma batalha interna, a transformação ameaçando consumi-la por completo. Lute, Clara, lute! Lucas gritou, a voz ecoando nas lendas do passado, que sempre foram impossíveis de ignorar. E naquele momento, o impulso poderoso surgiu do fundo dela. Clara gritou, a luz explosiva refletindo um misto de dor e liberdade. Eu não me tornarei o que você deseja, Ramiro. Nós temos nossas próprias escolhas. A cidade estremeceu e a energia começou a se acalmar. Clara caindo de joelhos, a luz finalmente ofuscando a escuridão que a cercava. O poder retrocedeu. Um último rugido e uma calmaria estrondosa tomou conta do ambiente. Lucas correu até ela, pegando sua mão entre as suas. Estamos juntos nisso, Clara. Nunca estaremos sozinhos. Ela olhou para ele com lágrimas nos olhos, a expressão agora mais doce. Eu sinto muito, Lucas. Eu me perdi. A voz dela era suave, e aquele paradoxo confortável fez o coração dele palpitar. Ele a puxou para mais perto, ambos cercados pela luz que agora emanava do próprio chão da cidade. A presença da cidade tornava-se mais leve, as vozes denunciando esperança, mesmo com traumas ainda presentes. Enquanto elas se uniam, Lucas percebeu que o que aconteceu poderia não ser um final, mas um renascimento. Entre o amor que os unia e o legado herdado, havia um caminho. À frente. Mas a pergunta pairou. E que fariam agora? Com coragem renovada e com o futuro à frente de seus pés, Lucas conseguiu ver um novo amanhecer surgindo. Somente o tempo diria o que essa nova jornada traria. E com isso,
chega ao fim essa história. Mas não esqueça, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o nosso queridíssimo algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final bombástico. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho impactante. Este é o momento para demonstrar seu apoio, e apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de agir. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.